Se a minha memória está boa ainda, essa é a minha quinta vez aqui no Brasil. And as I mentioned in our first evening together, E como eu mencionei na nossa primeira noite juntos, this is a real treat from the Lord for me to come to Brazil. é realmente um presente muito especial do Senhor poder vir aqui ao Brasil. I came with great expectations. Eu vim com grandes expectativas. Is yours on? Is yours on? It's not working. Just a second. Os irmãos estão ouvindo? Está meio baixo, né? Tem um volume de nada. Ok, brother. But we came to Brazil with great expectations. Mas nós vimos ao Brasil com grande expectativa. And I have to say that the Lord has surpassed any expectations I had. Mas eu devo dizer que o Senhor ultrapassou toda a expectativa que nós tínhamos. It's just hard for me to really put into words. É realmente muito difícil poder colocar isso em palavras. I find myself so wonderfully encouraged when I come among you brothers and sisters here in Brazil. E como realmente eu me acho tão encorajado quando eu me encontro no meio dos irmãos e irmãs aqui no Brasil. So for this week, it has been a wonderful week for me. Então, por esse motivo, tem sido uma semana maravilhosa para mim. I'm going to go back with great reports to the brothers and sisters there in the U.S. E realmente eu vou voltar com relatórios muito bons para aqueles irmãos lá nos Estados Unidos. And I know they will be very jealous that they did not get to come. E eles vão estar com muita inveja de não terem vindo. But I want to publicly declare my thanks and praise to the Lord for the opportunity to be here. E eu quero publicamente declarar a minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui. Thank you so very much for each one of you who showed love to me in many, many ways. Muito obrigado a cada um de vocês que demonstraram amor para mim de muitas e muitas maneiras. Your smiles just minister wonderfully to my heart. Apenas os seus sorrisos ministram grandemente ao meu coração. And I thank the Lord so much for my two brothers and for the precious ministry that they have brought. Eu agradeço muito ao Senhor pelos meus dois irmãos e pelo ministério que eles puderam trazer. It's been such encouragement to me. Tem sido um encorajamento tão grande para mim. The Lord added much to my understanding you all for your kindness and love. Muito obrigado a vocês por toda a sua gentileza e amor. I would like to invite all of you to come to the United States, and I would be in real trouble. Aí realmente eu estaria em um grande But I aperto. do trust according to the Lord's will Mas eu realmente confio, segundo a vontade de Deus, that many of you will be able to come and visit us in the U.S. que muitos de vocês terão a possibilidade, a oportunidade de vir e nos visitar nos Estados Unidos. I can report to you there are some very precious brothers and sisters there too. Eu devo realmente relatar a vocês que existem muitos irmãos e irmãs preciosos lá também. So we
trust that many of you will have opportunity to come and fellowship with us there. E nós confiamos que muitos de vocês têm a oportunidade de estar ali conosco e ter comunhão. I know that our brothers and sisters from Porto Alegre have a long trip ahead of them tonight. Eu sei que os nossos irmãos e irmãs de Porto Alegre têm uma viagem muito longa à frente deles agora. And I have asked the Lord to help me to be as short as possible. E realmente eu confio que o Senhor vai me ajudar a ser o mais conciso quanto possível, So that you can get away in one time. para que você possa realmente tomar o seu ônibus e partir na hora certa. As we've been fellowshipping in these evenings together, Como nós temos compartilhando nessas noites juntos, we have taken as our theme that statement made by the Apostle Paul, nós tomamos aquela afirmativa que foi feita pelo apóstolo Paulo, where he talks about the message of the cross. onde ele fala a respeito da mensagem da cruz. For Paul, this was the message. Para Paulo, esta era a mensagem. Everything else that Paul had to preach and teach was rooted in Christ and Him crucified. Tudo aquilo que Paulo tinha para poder pregar e ensinar estava arraigado em Cristo e ele crucificado. And so we have been trying to take each evening and look at the cross. Então nós temos tentado em cada noite olhar a cruz. Not looking so much at what actually happened to our Lord, Não olhar tanto naquilo que na realidade aconteceu com o nosso Senhor, although we need to do that very often. mesmo que nós precisamos fazer isso muito frequentemente. But our burden these days has been to try to discover the meaning and the significance of what happened on the cross. Mas o nosso encargo nesses dias tem sido de compreender o significado daquilo que aconteceu na cruz. So the message of the cross, as we begin our second evening, was the message of grace. Então a mensagem a mensagem da cruz que nós mencionamos na segunda noite foi sobre a graça da cruz. On the cross, God has showered out upon us the riches of His grace. Na cruz Deus fez cair sobre nós a riqueza da sua graça. The very best that God has to give us, He gave us on the cross. O melhor que Deus poderia ter nos dado, Ele deu ali na cruz. There is just simply no question that the cross speaks of the grace of God. Não existe qualquer dúvida de que realmente a cruz nos fala da graça de Deus. Then we also discovered that there was a great battle that was won that day when our Lord Jesus was crucified. Também nós descobrimos que houve uma grande batalha que foi travada no dia em que o Senhor Jesus foi crucificado. Those words, "It is finished," Aquelas palavras, está consumado, is a victor's cry. é o clamor de um vitorioso. God's arch enemy has been defeated, O arqui-inimigo de Deus foi derrotado. and our arch enemy has been defeated. E o nosso arqui-inimigo também foi A derrotado. great victory has been wrought Uma grande vitória foi alcançada through the cross. através da cruz. Then last evening we fellowshiped about the matter of character on the cross. E na noite anterior nós compartilhamos a respeito da questão do caráter e a cruz. And we discovered in our fellowship that the Lord is primarily concerned about building character in His people. E nós descobrimos no nosso compartilhar que o Senhor está preocupado primariamente em edificar, formar esse caráter em cada um de nós, do seu povo. Because of who God is, Por causa de quem Deus é, He will always bless His people. Ele sempre vai abençoar o seu povo. He has to be faithful to Himself. Ele tem de ser fiel a si mesmo. He has made a covenant with us, Ele fez uma aliança conosco. and He will always abundantly supply for His children. E ele sempre vai prover com abundância para os seus filhos. But behind all of that, there is something wonderful that God wants to accomplish. Mas por trás disso tudo existe algo que Deus está querendo alcançar. And that is He wants to conform us to the image of His own Son. Isto é que Ele quer nos conformar à imagem do seu próprio Filho. God wants to be able to look at the lives of each one of His children Deus quer ser capaz de poder olhar para a vida de cada um dos seus filhos and there discover the very character that is in the Lord Jesus Christ having been reproduced in His people. e ali descobrir que o caráter do seu próprio Filho foi reproduzido no seu povo. And our Lord Jesus gives us the key for that to be accomplished. E o Senhor Jesus nos dá a chave para que isso possa ser alcançado. He says we must deny ourselves, Ele falou que nós devemos negar a nós mesmos, take up our cross, tomar a nossa cruz and follow Him. e segui-lo. So when we see our Lord Jesus there on that cross being crucified, Então, quando nós vemos nosso Senhor Jesus naquela cruz sendo crucificado, we find Him putting into action the very thing that He requires us to do. a gente vê que Ele está colocando em ação exatamente aquilo que Ele requer que nós façamos. In other words, He never asks us to do something that He Himself is not willing to do and has already done.
Em outras palavras, Ele não requer de nós algo que Ele não estivesse desejoso de fazer e que não já tivesse feito. So He would have us to understand as His disciples E Ele quer que nós entendamos como seus discípulos, that as a follower of the Lord Jesus Christ, que como seguidor do Senhor Jesus Cristo, it includes a cross. inclui a cruz. There is no such thing as real Christian life without a cross. Não existe tal coisa do que uma vida cristã real sem a cruz. There is no Christian growth without a cross. Não existe qualquer crescimento cristão sem a cruz. That is, there has to be the principle, the law of the cross operating in our lives. Isso quer dizer que tem que haver aquele princípio da operação da cruz trabalhando em nós. So we see that there on the cross, the Lord Jesus was emptying himself. Nós vimos que ali na cruz o Senhor Jesus estava esvaziando de si He had mesmo. already emptied himself in terms of his rights and privileges as God. Ele já havia se esvaziado de si mesmo em termos de seus privilégios e direitos como Deus. But Paul tells us he even took another step down further. Mas Paulo nos fala que ele desceu mais um degrau abaixo, That as a human being, que como um ser humano, an innocent human being, um ser humano inocente, a perfect human being, um ser humano perfeito, took another step down further. ele deu um passo mais abaixo. He actually emptied himself of all of his rights as a human being. Ele realmente ainda se esvaziou de todos os seus direitos como um ser humano. There was no just reason for our Lord Jesus to be crucified. Não havia qualquer razão justa para o nosso Senhor Jesus Cristo ser crucificado. So when he was accused of a crime, Quando ele foi acusado de um crime, and the crowd went out to crucify him, e aquela multidão falou para que ele fosse he crucificado, did not call an attorney. ele não chamou um advogado. He did not make a defense. Ele não preparou nenhuma defesa. He had done nothing wrong. Ele não fez nada de errado. And yet he chose to empty himself of his rights, E ainda assim ele escolheu se esvaziar dos seus direitos, even his right as a human being, mesmo dos seus direitos como um ser humano, an innocent human being. um ser humano inocente. And he humbled himself all the way down to the point of death, E ele se humilhou até aquele ponto de morte, even death on the cross. e até mesmo a morte de cruz. Now, I understand that the way that God wants to produce the character of Christ in us Eu compreendo que a maneira que Deus quer reproduzir o caráter de Cristo em nós is for that same law and principle to be operating in reference to our self-life. é para que aquela mesma lei, aquele princípio também opere em relação à vida do nosso eu. We've already mentioned about the old Adamic nature of the flesh. Nós já mencionamos sobre a velha, a natureza adâmica, a carne, That is our old man. quer dizer, o nosso velho homem, That which we inherited from Adam. aquilo que nós herdamos de Adão, That which caused us to commit sin. que nos causava a pecar, But we also have a self-life. mas também nós temos a vida do eu. Our Lord Jesus had a self-life. O nosso Senhor Jesus também tinha essa vida So do eu. there's nothing wrong with the self-life. Não existe nada errado com a vida do eu. You know, sometimes we hear this message of the cross, Algumas vezes nós ouvimos essa mensagem da cruz and we sometimes get the idea that God wants to destroy our self-life. e algumas vezes nós temos aquela ideia de que Deus quer destruir essa vida do eu. God does not want to destroy our self-life. Deus não quer destruir a vida do nosso eu. He wants ourselves to be a means through which the character of Christ can be manifested. Ele quer que essa vida seja um meio através do qual o caráter de Cristo possa ser manifestado. But behind that self, Mas- there is a life. Mas por trás daquele eu existe uma The vida. Lord Jesus says we need to learn to deny that self, E o Senhor Jesus Cristo nos falou que nós precisamos aprender a negar aquele eu to even hate that self, e até mesmo odiar aquele eu, so that the life of Christ that's within us para que a vida de Cristo que está em nós can be expressed, possa ser expressa grow, e possa crescer and produce character in us. e produzir caráter em nós. And so we discovered that discipline is an important part of growing up in Christ. Então nós descobrimos que a disciplina é uma parte importante de nós crescermos em Cristo. Now, since we by nature are rebels, Mesmo que, uma vez que nós por natureza já sejamos rebeldes, we don't like discipline very much. nós não gostamos muito de disciplina. Most of us see discipline from a negative perspective. Muitos de nós percebem a disciplina como algo negativo. But in Hebrews chapter 12, Mas em Hebreus capítulo 12, the scriptures tells us that those whom the Lord loves, he disciplines. ali as escrituras nos dizem que aquele a quem Deus ama, Ele disciplina. Now, it's important that we make a distinction É importante que nós façamos uma distinção between punishment and discipline. entre punição e disciplina.
all the punishment that you and I deserve, toda a punição que você e eu merecemos, and we all deserve, e todos nós merecemos, but all the punishment that we deserve e toda a punição que nós merecíamos, was received by our Lord Jesus on the cross. foi recebido pelo Senhor Jesus na cruz. It is not in God's heart, as I understand it, Não está no coração de Deus, da maneira como eu entendo, to punish His children anymore, para punir os seus filhos mais, because His Son has taken that punishment. porque o seu filho já recebeu aquela But punição. even in our natural life, in our family life, Mesmo na nossa vida natural, na nossa vida em família, sometimes we don't make a clear distinction between what is punishment and what is discipline. muitas vezes nós mesmos não fazemos uma distinção clara entre o que é punição e o que é disciplina. But in this matter of growing up and letting the character of Christ be formed in us, Então, nessa questão de nós crescermos e permitir que o caráter de Cristo seja formado em nós, it seems to me very important that we make clearly this distinction. parece muito importante que nós possamos fazer essa distinção de maneira bem clara. Discipline is imposed upon us. A disciplina é imposta sobre nós. We might say the cross, the principle of the cross is imposed upon ourselves Nós podemos dizer que o princípio da cruz é colocado, imposto sobre nós, in order to produce the character of Christ in us. para que o caráter de Cristo seja produzido em nós. And so the cross is a necessary part of our life. Então a cruz é uma parte necessária das nossas vidas. There's nowhere in Scripture that you can find that I know anything about Não existe nenhuma parte das Escrituras que eu saiba that releases any Christian from the responsibility of denying himself, taking up his cross, and following the Lord Jesus. que libera qualquer cristão da parte de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. And that whole process is to produce the character of Christ. E aquele processo todo é para produzir o caráter de Cristo. Now, if we could think for just a moment Se nós pudéssemos pensar por só um momentinho, about what it is that God has ultimately planned for us, His children. que o que é aquilo que Deus planejou na última instância para os seus filhos. Now, we've already mentioned that in terms of our own personal life, Nós já mencionamos aquilo em termos da nossa vida pessoal. God wants to produce perfect character in us. Deus quer produzir um caráter perfeito em nós. He wants His Son to be the firstborn among many brethren. Ele quer que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. That is, God wants many sons, Isso é que Deus quer muitos filhos. male and female sons. Filhos no sentido feminino e masculino. But have you stopped to ask yourself the question? Mas você já parou para poder fazer uma pergunta a si mesmo? After God gets all these sons, Mas após Deus obter todos os seus filhos, what are they going to be doing for His Son? o que eles vão estar fazendo para o resto da eternidade? What do you expect to be doing in the age to come? O que você espera estar fazendo nessa era que está por vir? When we're ushered out into eternity, Quando nós adentrarmos a eternidade, think about it. pense a respeito disso. You just want to float around on a cloud forever and ever? Você quer ficar ali flutuando nas nuvens para sempre, And sempre? you have angels playing harp Você tem ali os anjinhos tocando harpa and coming around a little bit with some caviar e vindo ali ao redor de você com caviar and maybe getting you in a limousine and taking you to a churrascaria? e pegar você numa limusine e te levar para uma churrascaria. Is that what you think you're going to be doing? É isso que você acha que você vai estar fazendo? Well, that's not what God has in mind. Não é isso que Deus tem em mente. Do you know what God had in mind when He saved you? Você sabe o que Deus tinha em mente quando Ele te salvou? Kings and priests. Reis e sacerdotes. Kings and priests. Reis e sacerdotes. It is God's intention that you should reign with His Son forever and ever and ever. É a intenção de Deus que você reine com seu filho para sempre e sempre, para todo sempre. You'll find it in Revelation 22, verse 5. Você encontra isso em Apocalipse 22, versículo 5. And they shall reign with Him forever. E eles reinarão com ele para todo sempre. That's why God wants to build character into us. É por isso que Deus quer edificar esse caráter em nós. This is such a tremendous responsibility. Essa é uma responsabilidade tão tremenda. He wants us to govern the universe. Ele quer que nós governemos todo o universo. Do you think that He's going to put people in places of such high responsibility Você acha que ele vai colocar pessoas em locais de tão grande responsabilidade, who do not have the necessary character to perform that responsibility? que não têm o caráter necessário para desempenhar aquela responsabilidade? Dear brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, do you understand tonight você compreende nesta noite why the Lord Jesus is seated at the right hand of the Father?
Porque o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, with a name that is above every other name. com um nome que está sobre todo nome. And everyone will bow their knee. E todos vão dobrar os seus joelhos Confess with their mouth. e confessar com suas bocas que Ele é o Senhor. Why is he in that position? Porque Ele está naquela posição. Because he is the only one qualified in the whole universe to be there. Porque Ele é o único em todo esse universo que está qualificado de poder estar ali. He's the only one who has the necessary character to carry out the job. Ele é o único que tem o caráter necessário para desenvolver aquela obra. His heavenly Father can trust him implicitly. O seu Pai Celestial pode implicitamente confiar He nele. can place any responsibility into his hands. Ele pode colocar qualquer responsabilidade em suas mãos. Father can be assured that it will get done and get done properly. E o Pai tem a certeza de que aquilo vai ser cumprido e cumprido adequadamente. Even when our Lord Jesus was here on the earth, Mesmo quando nosso Senhor Jesus estava aqui sobre a terra. 2 vezes. God spoke from heaven. Deus falou dos céus. First time he ever spoke from heaven and made such a declaration. Foi a primeira vez que ele falou dos céus e fez tal declaração. It had to do with his own son. E tinha a ver com seu próprio filho. At his baptism, No seu batismo, what did God say? o que foi que Deus disse? This is my beloved son in whom I am well pleased. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. The way I understand what happened on that occasion A maneira que eu compreendo o que aconteceu naquela ocasião is that what our Lord Jesus had done in terms of living his life é que o Senhor Jesus fez em termos de viver a sua vida so pleased the Father. agradou tanto ao Pai. He was such a proud Father. Ele era um pai tão orgulhoso. Couldn't keep quiet. Ele não pôde ficar quieto. He had to identify who this was Ele tinha que identificar quem era aquele and how pleased he was with it. e quão agradável, quão grato ele estava com aquilo. It happened the second time on the Mount of Transfiguration. E aconteceu a segunda vez no Monte da Transfiguração. When God spoke, when James and Peter and John were there. E quando Deus falou e Pedro, Tiago e João estavam ali. Remember Peter, he was always talking too much at the wrong time. Você lembra que Pedro é aquele que estava falando demais e na hora errada? So right in the middle of Peter's conversation, God broke in. Então, bem no meio do que Pedro estava falando, Deus simplesmente interrompeu. Almost as to say to Peter, Peter, will you please be quiet? Quase como que dizendo a Pedro, Pedro, por favor, cala a boca. This is my beloved son. Esse é o meu filho amado. Listen to him. Ouça ele. Now, this is God's opinion of his son as man. Essa é a opinião de Deus do seu filho como homem. Because in the Lord Jesus Christ, Porque no Senhor Jesus Cristo there is this absolutely perfect blend of God and man. existe essa mistura perfeita de Deus e homem. Humanity did not prevent him from expressing the fullness of his deity. A sua humanidade não o impediu de expressar plenamente a sua deidade. And his divinity did not prevent him from being a human being. E a sua divindade não o impediu de ser um ser humano. Please, at least partially forgive me tonight for being so excited. Então, por favor, pelo menos me perdoem parcialmente por estar tão excitado aqui na frente. You know what, brothers and sisters? Você sabe, irmãos e irmãs, This is great news. você sabe que são grandes, boas novas. There's a man seated on the throne of the universe. Tem um homem sentado no trono do universo. Is that good news to you? Essa é boa nova para você? Should be. Tinha que ser. Because he is there. Por quê? Porque ele está ali. It means that we have the potential of also arriving there. Significa isso também, que nós temos o potencial de chegarmos lá. Oh, brothers and sisters, Ó, irmãos e irmãs, this is what God has planned for us. é isso que Deus tem planejado para He nós. has no interest in you floating around on a cloud. Ele não tem interesse que você fique aí flutuando numa nuvem, All these other seminal ideas that we get. em todas essas ideias malucas que a gente tem. He has a universe Ele tem um universo that he wants governed. que ele quer que seja governado. And if there's too many of us, he'll create another universe. Se houverem muitos de nós, ele vai criar ainda outro universo. But it is in his heart that we should reign with him. Mas está no seu coração que nós reinemos com ele. You have read this book by a brother Bill Heimer, Talvez alguns de vocês já tenham lido esse livro do irmão Bill Heimer. Destined for the Throne. Aquele que diz destinado para o trono. You see, sometimes we become so laid down and weighted down by our sin and our failure. Então, tantas vezes nós ficamos ali tão sobrecarregados e pesados por causa das nossas falhas e do nosso pecado. And we see that we're just nobody. Nós achamos que não somos realmente ninguém. And in one sense that's true, brothers and E, sisters. num certo sentido, isso é verdade, irmãos e irmãs. But that's not the end of the story. Mas esse não é o fim da história. Hallelujah, brothers and sisters. God has something wonderfully planned for each one of his children. Aleluia, irmãos e irmãs. Deus tem alguma coisa muito maravilhosa planejada para mim e para você. He wants you and me to reign with his son forever. Ele quer que eu e você reinemos com seu filho para todo sempre. What a calling. Que chamamento que é esse? Amen? Amém? Now
Be careful when you say amen. Muito cuidado quando você falar amém. Because when you say amen, Porque quando você fala amém, that gives the Holy Spirit now the permission to do the job of building the character necessary to get you to the throne. porque agora você está dando a permissão para o Espírito Santo formar em você o caráter necessário para que você alcance esse trono. You still want to say amen? Você ainda quer dizer amém? So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, God's calling on our life, o chamamento de Deus para a nossa vida it's a high and holy calling. é um chamamento alto e It sublime. is far beyond anything. If we put all of our imaginations together tonight, Se nós pusermos toda a nossa imaginação juntas hoje, we cannot even begin to imagine. nós não podemos nem começar a imaginar. On our ability to even think Está além da nossa própria habilidade de pensar what God has planned for those whom He has redeemed. o que Deus tem planejado para aqueles a quem Ele redimiu. But it is not automatic. Mas não é automático. You don't automatically get to the throne. Você não chega ao trono automaticamente. God doesn't wave a wand and you automatically go to the throne. Deus não balança aquela varinha de condão e você vai automaticamente para o trono. There are conditions. Existem condições. You must be conformed to the image of His Son. Você deve ser conformado à imagem do seu You filho. must have the same character in you as you find in His Son. Você tem que ter o mesmo caráter em você que você encontra no seu filho. Now, dear brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, even Adam in his innocence mesmo Adão na sua inocência did not have that character. não tinha esse caráter. In my opinion. Na minha opinião. You are free to disagree with me. Você tem toda a liberdade de discordar de mim. But it is one thing for sure. Mas uma coisa por certo, That you and I in our birth do not have that character. que eu e você no nosso nascimento não temos esse caráter em nós mesmos. But God is in business of qualifying us. Nós não somos qualificados, mas Deus está preocupado em nos qualificar. And if I understand something of what God had in mind when He called us, E se eu compreendo alguma coisa do que Deus tem em mente quando Ele nos chamou, He saw the potential Ele viu o potencial in every one of us em cada um de nós, that He could reproduce the character of His Son in all of us. de forma que Ele viu que Ele poderia reproduzir o caráter do seu filho em cada um de nós. Now, brothers and sisters, when I take a good, honest look at me, Agora, irmãos e irmãs, quando eu dou uma olhada bem sincera para mim mesmo, I'm tempted to say there is no way that could ever get done. eu sou tentado a dizer que não tem de jeito nenhuma possibilidade de ele fazer isso. I am so different than the Lord Jesus. Eu sou tão diferente do Senhor Jesus His Cristo. character is so much higher, so far beyond what I am. Seu caráter é tão mais alto, tão muito além daquilo que eu sou. How am I going to attain it? Então como que eu vou chegar até aquele ponto? I cannot. Eu não posso. So God has to do it. Então Deus tem que fazer isso. And what does He use to do it? Então o que Ele vai fazer? O que Ele vai utilizar? A cruz. Can I plead with us tonight? Será que eu posso implorar para nós essa noite? From this night onward, Desta noite para frente, will you never, ever, ever look at the cross in a negative way? que você nunca mais, nunca mesmo olhe para a cruz de uma maneira negativa. Now, it is true É verdadeiro that in one sense, que, por um lado, the cross is God's greatest negative. Deus é o grande negativo de On Deus. that cross, God said no to everything that He doesn't want. Naquela cruz, Deus falou não para tudo aquilo que Ele não queria. But on the other side, the cross is God's greatest positive. Mas, por outro lado, a cruz é o grande positivo de Deus. Because through that cross and through the principle of that cross, Então, através da cruz e do princípio da cruz, God is ushering in everything that was ever in His heart from the beginning. Deus está trazendo ali tudo aquilo que estava no seu coração desde o princípio. So don't look at it as something negative. Então, não olhe para ela como algo negativo. We have to honestly acknowledge, Nós temos que honestamente reconhecer, to experience the cross, de experimentarmos a cruz, deny ourselves, que negar a nós mesmos, to stand against those things that we want for ourselves. de permanecermos firmes contra aquelas coisas que são de nós It's mesmos. not easy for anyone, Não é fácil para ninguém, but it is the only way. mas é a única maneira. And if we will begin to see that that is God's great positive, Se nós começarmos a ver então que esse é o grande positivo de Deus, God's great instrument é o grande instrumento de Deus to bring us to the throne. para nos trazer ao trono. Well, I intended this evening to fellowship with us about unity, E a minha intenção nesta noite é para compartilhar conosco a respeito de unidade, because this is a big issue in God's heart. porque este é uma grande questão no coração de Deus. And let's get as far as we can. Vamos tentar chegar mais longe que a gente puder. Let's look first of all in the letter to the Ephesians. Então vamos abrir em primeiro lugar na carta aos Efésios. Chapter 2.
Capítulo 2. And I'm going to ask my brother to read verses 14 through 16. E vou pedir que o meu irmão leia do versículo 14 até o 16. Efésios 2, 14 ao 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. I want us to look at two statements Paul makes in these verses. Eu gostaria de observar duas afirmativas que Paulo faz nesses versículos. The last half of verse 15, A segunda metade do versículo 15, that in himself, que nele mesmo, that is in the Lord Jesus Christ, isso quer dizer no Senhor Jesus Cristo, he might make the two into one new man, thus establishing peace. que dos dois fez um novo homem, assim estabelecendo a paz. And then notice in verse 16, Então observe aqui no versículo 16, that he might reconcile them both in one body to God through the cross. e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, Now, in através da cruz, desculpa. verse 15, No versículo 15, when he said that he might make the two into one new man, quando ele diz ali que para fazer os dois em um só homem, um novo homem, who are the two? quem são esses dois? Who are these two? Quem são esses dois? Greek and Jews? Jews and Greeks. Judeus e gregos, Gentiles. ó gentios. In the Jewish mind, Na mente judaica, if you weren't a Jew, se você não era um judeu, what were you? o que você era? You were a Goyim. Você era um goia. You were just a Gentile. Você era apenas um gentio. And they didn't have very high opinions of the Gentiles. E eles não tinham assim, uma estimativa muito alta dos So in the gentios. Jewish mind, there was only two groups of people, two races of people. Então na mente judaica havia somente dois grupos de You were pessoas. either Jewish Ou você era judeu, or you were Gentile. ou você era gentio. And in their minds, there was a dividing wall. E na mente deles havia uma parede de separação. These two races were not to blend together. Essas duas raças não deveriam se misturar. The Jew was to stay Jew. O judeu deveria permanecer judeu Keep himself separate from the Gentile. e se manter separado dos gentios. But notice what it says about the work of our Lord Jesus. Mas observe o que é dito aqui a respeito da obra do nosso Senhor Jesus. He has taken these two and made one new man. E tomou dos dois, fazendo um novo homem. Now, we'll come back to that in just a moment. Nós vamos voltar a isso aqui daqui um pouquinho. But notice in verse 16 Observe no versículo 16, that he might reconcile them both into one body through the cross. e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Now, who are the both? Quem são esses ambos mencionados aqui? The Jew and the Gentile. Os judeus e os gentios. That they would be reconciled into one body. Para que eles fossem reconciliados em um só corpo. And what is the instrument that is used to produce that reconciliation? E qual é o instrumento utilizado para produzir essa reconciliação? The cross. A cruz. That was another work that was being done on the cross. Esta foi outra obra que aconteceu na cruz. That God was eliminating the distinction between Jew and Gentile. Deus estava eliminando aquela distinção entre judeu e gentio. And out of Jew and Gentile together, Do judeu e dos gentios he juntos, is producing a new man, ele estava produzindo um novo homem, a new humanity, uma nova humanidade, a new race of people. uma nova raça. They are not Jew nor Gentile. Eles não são judeu nem gentio, They're not German. não são alemães, They're not Polish. não são They're poloneses, not English. não são ingleses, They're not Brazilian. não são brasileiros, They're not Chinese. não são chineses. They are what? Eles são o quê? Christians. Cristãos. That's it. É isso. One new humanity. Uma nova humanidade, One new man. um novo homem, Reconciled together. reconciliado junto, Made one through the work of the cross. feito um pela obra da cruz. And if you're a Christian, Então, se você é um cristão, you have become a member of that new humanity. você se tornou um membro daquela nova humanidade. Hallelujah.
no one had to vote and see if it was okay for you to come in. Aleluia, porque ninguém teve de votar para saber se estava bom para você entrar ou não. When you believed in the Lord Jesus, Quando você creu no Senhor Jesus, God put His own life inside of you Deus colocou a sua própria vida em você and made you to be a member of this family. e fez você ser um membro da sua família. Therefore, you became a member of this new humanity. Então você se tornou assim um membro dessa nova humanidade. It is a very serious matter É um assunto muito sério for us to undo, in practical terms, what the cross has already accomplished. para nós desfazermos aquilo que a cruz já alcançou. And so Paul says here, Então Paulo diz aqui, the cross a cruz was the instrument that God used foi o instrumento que Deus usou to produce one new humanity. para produzir uma nova humanidade. Now, with this new humanity, Então com esta nova humanidade, who is its head? quem é o cabeça? Who was the head of the old humanity? Quem é o cabeça da a humanidade antiga? Anybody? Alguém pode me falar aí? Adam. Adão, He was the head of the old humanity. ele era o cabeça da humanidade velha. And he failed. E ele falhou, And he was disqualified. ele foi desqualificado. In that condition, he could never reach the throne. Naquela condição ele nunca poderia alcançar o trono. But now God has started a new humanity. Agora Deus está começando uma nova Who humanidade. is this head? Quem é o cabeça? Deixa eu ver seu nome. Christ. Christ. Jesus Christ. Jesus Cristo. His humanity too. Don't leave out his humanity. Não deixe sua humanidade de lado. And where is he tonight? Aonde ele está essa noite? Where is our Lord Jesus tonight? Aonde está o Senhor Jesus essa noite? We know he's here. Nós sabemos que ele está aqui. But where else is he? Mas onde mais está ele? At the right hand of the Father. Sentado à direita do Pai. He made head over this new humanity. Ele foi feito cabeça dessa nova humanidade. Located in him is all that is needed for this new humanity to be what God wants it to be. E localizado nele está tudo que é necessário para que essa nova humanidade possa ser tudo que Deus queria que ela fosse. Now let's back up a chapter Então vamos voltar um capítulo atrás. and look in verse 22 of chapter 1. E ler versículo 22 do capítulo 1. It says, "And God put all things in subjection under Christ's feet, and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all." E fala assim: E Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Now we have seen in chapter 2 Então nós vimos aqui no capítulo 2 that the works that our Lord Jesus did on the cross que a obra que o Senhor Jesus Cristo fez na was cruz to produce a new race of people. foi produzir uma nova raça. This new race of people has the life of God indwelling them. Essa nova raça tinha a vida de Deus habitando neles. And they are the ones that God has destined to be like his son. E foi- Sorry, has predestined to be like his son. E foram esses que Deus predestinou para que fossem iguais ao seu And filho. he has destined them to share the throne. E o destinaram a compartilhar aquele trono. But here now we find Paul using a different word to describe this one new man. Agora aqui nós vemos que Paulo usa uma nova palavra para poder descrever esse novo homem. Notice what it is. Você observou qual que é? What is the word? Qual é a palavra? Ecclesia. Eclésia. Ecclesia. Eclésia. Ecclesia. You say in Portuguese. Ah, eclésia. Ecclesia. Igreja. Ecclesia. Igreja. The same thing as the one new man. É a mesma coisa que o novo homem. But when you and I hear the word church or use the word church, Quando você e eu ouvimos a palavra igreja ou utilizamos a palavra igreja, are we thinking about a new humanity? será que nós estamos pensando a respeito de uma nova humanidade? Chances are not. As chances são que não. Our dear brother Rasmus O nosso amado irmão Erasmo, said we've developed some very bad habits. ele já falou que nós desenvolvemos muitos hábitos ruins. We use this word ecclesia Nós utilizamos a palavra igreja to describe things that's not the ecclesia. para descreverem coisas que não são a igreja. This church Esta igreja is the one new man. é o novo homem. And notice what Paul says here. Eu observo que Paulo está dizendo aqui That the Lord Jesus been made head over all things to this ecclesia, que o Senhor Jesus Cristo foi feito cabeça sobre todas as coisas para esta eclésia, igreja, which is his body, a qual é o seu corpo, the fullness of him who fills all in all.
A plenitude daquele que cumpre todas as coisas em todos. I can almost guess tonight Eu posso quase que adivinhar hoje à noite that when you come to verse 23, que quando você chegou ali o versículo it 23, is so far beyond even imagining what Paul means, é tão além da imaginação, até mesmo o que Paulo está querendo dizer, that you read it real fast. que você lê rapidamente isso aí. The church was the church, full of who built all in all. A igreja que So you have no idea what it means. Você não tem a menor ideia do que significa, We need to stop and think. mas a gente tem que parar e pensar. The church, A igreja, which is his body, que é o seu corpo, the fullness, a plenitude, the fullness ouça bem, a of plenitude him daquele who fills que enche all in all. tudo em todos. What a statement, brothers and sisters. Que afirmativo, irmãos e irmãs. What God intends to do O que Deus deseja is fazer to fill this whole universe with his Son. é preencher todo esse universo com seu Filho. And what is the instrument that he is using? E qual é o instrumento que ele está utilizando? What is the instrument here on the earth that he's using? Qual o instrumento aqui nesta terra que ele está usando? Ecclesia, A eclésia, the church. a igreja. The church is where he's working this all out. A igreja é através do que ele está trabalhando, operando isso tudo. You see, we have taken it down out of the heavenly realm. Então você vê, nós tiramos isso daquele ambiente celestial. We've taken it away from the Lord. Nós retiramos do Senhor And we've made it something that belongs down here and belongs to us. e nós transformamos isso numa coisa que pertence aqui embaixo, pertence a I nós. mentioned this morning how we refer to it as our church. O nosso irmão já mencionou essa manhã como nós referenciamos a ela como a nossa igreja, ou a nossa igreja, a minha igreja. Given to you. O que foi dado a você? Who gave it to us? Quem deu isso a nós? Why do we claim it as ours? Por que nós dizemos que ela é nossa? It's not ours. Não é nossa, It's his. é dele. I will build my church. Eu vou edificar a minha igreja. And this church, brothers and sisters, E essa igreja, irmãos e irmãs, is the instrument é um instrumento through which através do qual God is filling the whole universe with the glory of his Son. Deus está preenchendo todo o universo com a glória do seu Filho. Now, please, after the meeting, Por favor, após a reunião, don't come to me and ask me to explain what that means. por favor, não venha para mim pedir para eu explicar o que significa. Maybe my other brothers can help. I don't know. Eu não sei, talvez meus outros irmãos possam ajudar, eu All não I sei. know is going to be glory. Tudo que eu sei é que vai ser glória. Glory is one of those words that is beyond the human ability to fully understand and explain. Glória é uma daquelas palavras que está muito além da imaginação humana de explicar e compreender. We may be able to understand a little bit of it. Talvez nós possamos compreender um pouquinho But it's disso. one of those words that describes God himself. Mas é uma das palavras que descreve Deus Ele mesmo. How can you describe God fully? Como você pode descrever Deus plenamente? Can you describe him fully to me? Você pode descrevê-lo plenamente para mim? Well, if you can, then I will try to describe to you what Paul means here in this verse. Então, se você conseguir, eu também vou poder explicar para você o que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo. The church which is his body, A igreja que é o seu corpo, that fills the fullness of him who fills all. a plenitude daquele que enche tudo em todos. Our dear brother this morning was talking about being a called people. O nosso irmão nessa manhã estava falando a respeito de sermos um povo com chamamento. Now, how good of students are you? Quão bons estudantes vocês são? What does the word ecclesia mean? O que a palavra eclésia significa? You can even look in your notes if you want to. Você pode até olhar nas suas notas se você quiser. O que significa? The called out. Called. Aqueles foram chamados para fora. In other words, God has laid hold of us and called us because this is what he wanted us to become. Significa que Deus realmente nos pegou e nos trouxe para fora, porque é isso aqui que Ele quer que nós nos tornemos. Certainly there's an individual call, É claro que existe um chamamento individual, but there's a corporate call. mas também existe esse chamamento corporativo. The call is for us to be the body of Christ. O chamamento é para que nós sejamos o corpo de Cristo, That living organism that is here on this planet. aquele organismo vivo que está aqui sobre esse planeta, Lord Jesus Christ can pour the fullness of himself. aonde o Senhor Jesus Cristo pode derramar a plenitude de si mesmo. You know what happened on the day of Pentecost in Acts chapter 2? Você sabe o que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2? There was 120 individual believers gathered together. Haviam 120 indivíduos ali reunidos. And in many ways they were just like us. Em muitas maneiras eles eram exatamente como nós, Except they had seen the Lord Jesus with their own eyes. com a exceção de que eles viram o Senhor Jesus com seus próprios They olhos. had come to believe in him. Eles chegaram a crer nele And they were obedient to him. e foram obedientes a ele, Because he told them on the Mount of Olives to go back to Jerusalem and to wait for the promise of the Father. porque ele falou para eles lá do Monte das Oliveiras que era para eles voltarem a Jerusalém e esperarem pela promessa do Pai. You know what it says in Acts chapter 5? Você sabe o que diz ali em Atos capítulo 5? He gives the Holy Spirit to those who
Ele dá o Espírito Santo para aqueles que obey him. o obedecem. 120 obeyed him. 120 obedeceram a ele. They went back to Jerusalem. E eles retornaram para Jerusalém. They waited. E esperaram. And they waited. E aguardaram. And it says that they were of one mind. E falaram ali que eles eram de uma somente. Miracle of miracles. Milagre de milagres. Getting 100 Jewish people in one room and being in one mind is a miracle, brothers and sisters. Para pegar 120 judeus e terem a mesma mente no mesmo lugar é um milagre. I'm not trying to be unkind to the Jewish people. Eu não estou querendo ser não cortês com o povo judeu. They would admit it as well. Eles também admitiriam isso aí. They're able to fight with one another right now and the next minute act like they were the best of friends. Eles são capazes de brigar com o outro aqui agora e daqui no próximo minuto ser os melhores amigos. 120 of them Mas 120 deles, gathered in a room reunidos ali naquele pequeno quarto, for 10 days. por 10 dias. And the Word of God says that they were of one mind. E a palavra de Deus nos diz que eles tinham a mesma mente. Do you know what those 120 individual believers became? Você sabe o que aqueles 120 cristãos se tornaram? They became the body of Christ, Eles se tornaram o corpo de Cristo, into which the Lord Jesus began to pour the fullness of himself. no qual o Senhor Jesus Cristo começou a derramar a plenitude de si So mesmo. in Acts chapter 2 it says, and they were all filled with the Holy Spirit. E ali em Atos capítulo 2 fala que todos foram cheios com o Espírito Now, Santo. it is so sad that this whole issue of the Holy Spirit and being filled or baptized in the Holy Spirit has gotten, in my estimation, just turned upside down. É realmente muito triste ver que toda essa questão de ser batizado com o Espírito Santo e tudo mais tem sido virado de cabeça para baixo. As I read my Bible, brothers and sisters, Quando eu leio a minha Bíblia, irmãos e irmãs, to be filled with the Holy Spirit, sermos cheios do Espírito Santo, to be baptized with the Holy Spirit, sermos batizados com o Espírito is Santo, to be filled with none other than the Lord Jesus Christ himself. é sermos cheios com nenhum outro a não ser o Senhor Jesus Cristo Ele mesmo. The church, which is his body, the fullness of him. A igreja que é o seu corpo, a plenitude dele. Esse foi o It princípio. was a glorious beginning. Foi um princípio glorioso. And you go on and you hear it saying, and they were of one heart and one mind. E você prossegue lendo e você lê que eles eram de um mesmo coração e de uma mesma mente. And they did not consider that anything that they had belonged to themselves. E eles realmente não consideravam próprios aquilo que era deles mesmos. Now, brothers and sisters, when you read that, Então, irmãos e irmãs, quando você lê isso, you must understand. você tem que entender. There was something at work in them Havia algo operando neles that caused them to be something other than what they were naturally. que fez com que eles fossem diferentes do que eles seriam naturalmente. And that was none other than the life of Jesus Christ himself. E não foi outra coisa a não ser a vida do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo. And so we see this glorious beginning history of the church, Então nós vemos esse princípio glorioso da where the igreja. Lord Jesus was free to pour himself into them. Quando o Senhor Jesus Cristo foi livre para poder se derramar And neles. beginning in Jerusalem, E começando em Jerusalém, he took them to Samaria, os levou a Samaria, Judea, até a Judéia to the uttermost parts of the earth. e para as partes mais longínquas da terra. Oh, brothers, that's the Lord Jesus by the Holy Spirit doing this. Ó irmãos e irmãs, é o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo fazendo isso. And so the church Então a igreja is literally, actually, the body of Christ. é literalmente, na realidade, o corpo de Cristo. Look with me to 1 Corinthians chapter 12. Então lê comigo em 1 Coríntios capítulo 12. We only have time to read verse 12. Nós só temos tempo para ler o versículo 12. But let's listen carefully to what the Word of God has to say. Mas vamos ouvir cuidadosamente o que a palavra de Deus tem a nos dizer. For even as the body is one, and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Now notice that final phrase. Observe essa frase aqui no final. What does he say? O que está dizendo aqui? He says that the body is what? Está dizendo aqui que o corpo é o quê? What is the body? O que é o corpo? It is the body of Christ. É o corpo de Cristo. Yes, but what is it? It is Christ. Então o que que é? É Cristo. Let me try to illustrate. Deixe-me tentar ilustrar. Please forgive the illustration. E por favor, perdoe a ilustração. But this is me. Mas sou eu. This is Ernest William Heil of Richmond, Virginia. Este aqui é o Ernest William Heil de Virgínia. This is all there is of me. É tudo aquilo que tem de mim. This is me. Esse sou eu. This is my body. Esse é o meu corpo. Inside of me, there's something you can't see, but you can
call my soul. E dentro de mim tem algo que você não vê, mas você pode experimentar que é a minha alma. And inside of that is a spirit. E ali dentro também tem um espírito. And I'm so glad to report that by the mercy of God, E eu tenho boas novas para dizer que pela graça de Deus, the inside of that spirit is God himself. que lá dentro daquele espírito está Deus Ele mesmo. Nothing to my credit. Nada para o meu próprio crédito. But this is my body. Mas este é o meu corpo. This is all there is of me. É tudo que existe de mim. This is me. Este sou eu. In the same way, brothers and sisters, Da mesma maneira, irmãos e irmãs, the church is Christ. a igreja é Cristo. It's not a thing. Não é uma coisa. It's not an organization. Não é uma organização. I need not say it's not a building. E também não é um prédio. Even though we talk about going to it. Ainda que nós possamos falar de ir até ela. I hope after tonight Eu espero que após hoje à noite, that every time you talk about going to church, que toda vez que você falar de ir à igreja, you bite your tongue. você morda a sua língua. Because it's a wrong statement. Porque é uma afirmativa errada. Do that. Você não pode fazer isso. It reveals there's something wrong with your thinking. Revela que tem algo ali distorcido com o seu pensamento. You can go to Christ Você pode ir até Cristo. and you can meet with the people of Christ, E você pode se reunir e encontrar com o povo de Cristo. in whom Christ dwells, Você pode se encontrar com o povo em quem Cristo and then you can habita. be built together with them. E você pode ser edificado junto com eles. Jesus can be pouring the fullness of himself into that. E o Senhor Jesus Cristo pode estar derramando a plenitude de si mesmo ali. So I hope you're hearing the appeal of my heart. Eu espero que você consiga compreender o clamor do meu coração esta noite. Please Por favor, re-examine reexamine the way you use the word ecclesia. a maneira que você utiliza para a palavra eclésia. Only use it the way that the Bible uses Somente utilize da maneira que a Bíblia utiliza. it. It'll help you tremendously. Vai te ajudar tremendamente. Not only that, brothers and Não somente isso, irmãos e I irmãs. think it'll create an atmosphere where the Holy Spirit will be able to do a greater work among us. Vai criar também uma atmosfera onde o Espírito Santo vai poder fazer uma obra ainda maior em nós. Because we can more intelligently cooperate with Him. Porque nós, de maneira mais inteligente, poderemos cooperar com Ele. So the church is Christ. Então, a igreja é Cristo. It is a living organism. É um organismo vivo. And the Lord Jesus Christ Himself is the life of that organism. E o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo é a vida daquele organismo. He wants to express the fullness of Himself through that organism. Ele quer expressar a plenitude de si mesmo através desse organismo. Now, the issue in regard to the cross Então, a questão concernente à cruz is maintaining the oneness of this body. é manter a unidade desse corpo. Do I need to point out to any one of us here tonight Será que eu preciso mostrar para qualquer um de nós nessa noite that outwardly que externamente we cannot say the church is one? nós não podemos dizer que a igreja é uma. We cannot say there is one body. Nós não podemos dizer que há um só corpo. Not outwardly. Não de maneira exterior. Now we need to get something clear. Nós precisamos deixar algo bem claro. Everyone who comes to be a believer in the Lord Jesus Todos aqueles que vêm a crer no Senhor Jesus is sovereignly placed into that body by the Holy Spirit. é soberanamente colocado naquele corpo pelo Senhor Jesus Cristo. Look at verse 13 of 1 Corinthians 12. Olha o versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 12. Just the first part of it. Só a primeira parte dele. For by one Spirit Pois em um só Espírito we were all baptized into one body. fomos todos nós batizados em um só corpo. No one had to agree that it was okay to do it. Ninguém teve de concordar se estava certo fazer aquilo, estava ok? You didn't have to read the church bylaws. Você não teve que ler lá os estatutos da igreja. You didn't have to go before a group of deacons and be examined. Você não teve que ir diante de um grupo de diáconos para ser examinado. You believed in the Lord Jesus. Quando você creu no Senhor You Jesus, were placed into that body. você foi colocado naquele corpo. Now that body is still one body. Aquele corpo ainda assim é um The corpo, problem comes down here on the earth. That's what we have done. mas o problema aparece aqui na terra com aquilo que nós Very fizemos. simply, brothers and sisters, we have not maintained the unity of the Spirit. E simplesmente, irmãos e irmãs, nós não mantivemos a união, a unidade do Espírito. Now I wanted to take a few minutes tonight and look at this matter of unity in terms of the prayer that our Lord Jesus prayed in John 17. Então quero gastar algum tempo hoje à noite, irmãos e irmãs, considerando a respeito dessa questão de unidade que o Senhor Jesus Cristo falou na sua oração, em João 17. I'm sure all of you remember very vividly this prayer of our Lord. Eu tenho certeza que todos vocês se lembram vividamente desta oração do nosso Senhor. We only want to look beginning in verse 20. Nós queremos apenas ler no início do versículo 20. Now I hope that you will allow the Holy Spirit to help you understand the agony
that was in our Lord's heart when he was uttering these words. Eu espero que você possa deixar o Espírito Santo interpretar para você a agonia que estava no coração de Jesus quando ele falava essas palavras. This was the travail of his soul. Eram as dores de parto da sua alma. He says in verse 20, Ele fala ali no versículo 20: I do not ask in behalf of these alone, but for those who also believe in me through their word. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Now notice carefully. Observe cuidadosamente. That they may be one. Para que todos sejam um. 21. Even as thou, Father, art in me and I in thee. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. That they also may be in us. Que também eles sejam um em nós. That the world may believe that thou didst send me. Para que o mundo creia que tu me enviaste. And the glory which thou hast given me, I have given to them. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. That they may be one just as we are one. Para que sejam um como nós somos um. You know what the oneness of the body of Christ is? Você sabe o que é a unidade do corpo de Cristo? The unity of the body A unidade do corpo is the same unity that exists between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. é a mesma unidade que existe entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito When the Santo. Holy Spirit came on the day of Pentecost, Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, He brought that oneness, that unity, and placed it in those members. ele trouxe aquela unidade e colocou naqueles membros. And that became the foundation of their oneness. E aquilo se tornou o fundamento da sua unidade. They weren't one because they all liked each other. Eles não se tornaram um porque todos gostavam uns dos outros. They weren't one because they were all of one race. Eles não tornaram um porque eram todos da mesma raça. They weren't one because they all agreed theologically and doctrinally. Eles não foram um porque todos concordavam teologicamente e doutrinariamente. There was something at work in them Havia algo operando neles, that was greater, que era maior, that was something other than themselves. que foi alguma coisa fora deles mesmos. It was none other than the very life of God Himself. Não era nada mais além do que a vida de Deus, Ele mesmo. That oneness that exists between the Father, Son, and Holy Spirit. Aquela unidade que existe entre Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Brought by the Holy Spirit. foi trazido pelo Espírito On Santo the day of Pentecost. no dia de Pentecostes And deposited in that body. e depositado naquele corpo. And that now has become the foundation of our oneness. E aquilo então se tornou o fundamento da nossa unidade. Do you know what makes me one with you? Você sabe o que me faz um com você? It's because you have Christ in you and I have Christ in me. É porque você tem Cristo em você e eu tenho Cristo em mim. That's the only thing that makes us one. Isso é a única coisa que nos faz I um. mean truly one. Eu quero dizer verdadeiramente um. And brothers and sisters, we need to begin right there. E irmãos e irmãs, nós precisamos começar exatamente aí, Recognizing that. reconhecendo isso. You cannot produce this oneness, this unity, Você não pode reproduzir essa unidade by some ecumenical movement. por qualquer movimento ecumênico. Men getting together and try to somehow hammer it out and compromise here and compromise there and work it out to where they agree intellectually. E os homens se reunindo e trabalhando aqui, ajeitando acolá, fazendo concessões para poder ajeitar isso daqui de forma que eles possam vir a ser um. Even if they were able to do it. Mesmo que fossem capazes de fazê-lo, Last till the next morning. talvez não durasse até a próxima manhã. But what is the basis of our oneness? Mas qual é a base da nossa unidade? Christ in you and Christ in me. Cristo em você e Cristo em mim. You know, it's an amazing thing, brothers and sisters. Então você sabe que é uma coisa impressionante, irmãos e irmãs. I don't want to embarrass you or myself or take off my shoe. Eu não quero embaraçar vocês nem a mim mesmo por tirar meu sapato. But I have a little toe. Eu tenho um dedinho aqui. I hope all of you have one too. Eu espero que você também tenha um. A little toe Um dedinho ali, on my foot. no meu pé. It's the last one out on the right hand side. É aquele último ali do lado mais direito. And also, I have a brain. Eu também tenho um cérebro. It's pretty small too. É pequenininho também. But you know the amazing thing? Você sabe a coisa mais impressionante? The same life that makes my brain work makes my little toe work. A mesma vida que faz o meu cérebro funcionar, faz o meu dedinho funcionar. Não é impressionante? You would have thought God would have created a different kind of life for my brain. Você deveria imaginar que Deus criou um tipo de vida diferente para o meu That cérebro. little toe down there, it's not very important anyhow. E meu dedinho ali embaixo não é importante. We'll just give it a different kind of life. Então nós vamos dar uma vida diferente para ele. We'll give it toe life. Nós vamos dar a ele uma vida de dedo. But we'll give the brain life. E nós vamos dar ao cérebro a vida de cérebro. But he hasn't done that. Mas ele não fez isso. Do you see why the Holy Spirit breathed
revealed to Paul that the church is the body of Christ? Você vê agora porque o Espírito revelou a Paulo porque a igreja é o corpo de Cristo. Because he wants us to understand that this oneness, Porque Ele quer que nós entendamos que essa unidade, that we are instructed by the Word of God to preserve, to maintain, a qual a palavra de Deus nos instrui para poder manter e guardar, is something that was produced by the Holy Spirit. foi algo produzido pelo Espírito Santo. And when you receive the life of Jesus Christ into you, E quando você recebe a vida de Cristo em você, then you have within you the capacity então você tem em você a capacidade to be a member of the body who maintains the unity of the Spirit. de ser um membro do corpo que mantém a unidade no Espírito. I've forgotten which one of our brothers it was. I believe it was our brother Shed Eu não sei qual dos irmãos que foi, eu acho que foi nosso irmão Shed, that pointed out to us. que nos mostrou, If God accepts me, se Deus me aceita, if I believe in His Son, e se eu creio no seu Filho, and on that acceptance of believing in His Son, e na aceitação de crer no seu Filho, God wraps His arms around me and says, "You're my son forever." Deus abraça a mim e diz: você é meu filho para sempre. Then why can't I do the same thing to someone else that God has done the same thing to? Por que eu não posso então fazer a mesma coisa a quem Deus fez exatamente a mesma coisa? If God has loved you Se Deus te amou and accepted you, e te aceitou, wrapped His arms around you, te abraçou and made you belong to Him, e o fez pertencer a Ele, then I don't have a decision. então eu não tenho a decisão. You're already mine. Você já é meu, You belong to me, você pertence a mim and I belong to you. e eu pertenço a você. And God has commanded us, E Deus já nos mandou, not suggested. não, Ele ordenou, não He has sugeriu, commanded us. Ele nos ordenou. We are to love one another even as He has loved us. Nós temos que amar uns aos outros da mesma maneira que Ele nos amou. Now, how is that? Como é que isso é possível? I mean, look at us. Eu quero dizer, olha pra gente, We're so different. nós somos tão diferentes. I mean, even our facial features are different. Mesmo as nossas feições faciais são diferentes. Even though we have 2 eyes, a nose, a mouth, and 2 ears, they are all rearranged in such a way that we don't look the same. Mesmo que nós tenhamos 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, boca, são organizados de uma certa maneira que nós parecemos diferentes. Needless to say, our personality is different. E não é necessário nem dizer que nossa personalidade é diferente. Nós pensamos diferente. How can we possibly love one another? Como nós possivelmente podemos How amar can uns we aos keep outros? on embracing one Como another? nós podemos abraçar uns aos outros Maintaining our oneness. e manter a nossa unidade? You have to be in contact with the life of Christ that's within you. Você tem de estar em contato com a vida de Cristo que está em você. Just one more thing in Ephesians chapter 4. Apenas mais uma coisa em Efésios capítulo 4. The first 3 verses. Os primeiros 3 versículos. If you have read the Ephesian letter carefully, Se você leu a carta aos Efésios cuidadosamente, I think probably you have come to the conclusion that this is the high water mark of Revelation. você deve ter chegado à conclusão que esse aqui é o nível mais alto da revelação. Where does Paul take us? Aonde que Paulo nos leva? Into the heavenlies. Aos lugares celestiais. That's where Paul takes us in Ephesians. É ali que Paulo nos leva em Into Efésios. the heavenlies. Nos locais, nas regiões celestiais. He reveals mysteries, secrets of God. Ele revela mistérios, segredos de Deus. So in these first 3 chapters, he has very carefully laid out before us some of these marvelous secrets. Então, nesses primeiros 3 capítulos, ele explanou para nós esses segredos maravilhosos. One of them we've already talked about, him taking the 2 and making them one. Um deles nós já falamos a respeito, é aquele de tomar os 2 e fazer um só. But now he wants to make application. Mas agora ele quer fazer a aplicação. He wants us to understand how to respond on the basis of what God has done. Ele quer nos mostrar como responder aquilo, em face àquilo que Deus já fez. You notice in the beginning of verse 1, Você observa ali na primeira parte do versículo 1, there's a therefore there. existe ali um portanto. You ought to always ask the question. Você sempre tem que fazer a pergunta. When you see a therefore, Quando você vê um pois ou um you portanto, should ask why it's therefore. você tem que perguntar por que ele está ali. What is it referring back to? Ao que ele está referindo. He's referring back to all that he said in the first previous chapter. Está se referindo a tudo aquilo que ele falou nos capítulos anteriores. He says, I therefore, Rogo-vos, pois eu, the prisoner of the Lord, o prisioneiro no Senhor, entreat you eu insisto, to peço, walk in a manner worthy of the calling que andeis como é digno da da vocação with which you've been called. com que fostes chamados. Now, what is that calling? Então, que chamamento que é esse? Que vocação que é essa? Calling to be the church.
É o chamamento para sermos a To be igreja, that living organism para sermos aquele organismo into vivo, which the Lord Jesus can pour his life. aonde o Senhor Jesus pode derramar a sua He vida. says, I want you to live lives that are worthy of that call. Eu quero que vocês vivam vidas que sejam dignas desse chamamento. And then he goes on to tell us what he means by living worthy lives, walking worthy of our call. Então ele prossegue em dizer o que ele quer dizer por uma vida digna desse chamamento. He says, first of all, you need to have the character of humility. Em primeiro lugar, você precisa ter o caráter de humildade. And basically, as I understand that, brothers and sisters, Basicamente, como eu compreendi isso, irmãos e irmãs, humility is the ability to totally forget about yourself. a humildade é a capacidade de totalmente esquecermos de nós To mesmos, humble yourself all the way down to the bottom. de se humilhar totalmente até o fundo. How many of the problems do you believe exist among the people of God tonight? Qual você acha que é a razão da boa parte dos problemas que existe entre o povo de Deus essa noite? Because we've been unwilling to say no to ourselves. É porque não estávamos desejosos de falarmos não para nós We mesmos. have insisted on our rights. Nós temos insistido nos nossos We have direitos. insisted that my theology is the right theology. Nós temos insistido que a nossa teologia é a teologia We correta. have insisted that our way of doing things is the right way. Nós temos insistido que a nossa maneira de fazer as coisas é a And correta. we hold on to the right that this person who is this marvelous, charismatic person, he's the right one to follow. Nós realmente... Excuse me. Would you repeat that again? We are convinced that this charismatic person Nós estamos convencidos que essa pessoa carismática is the right one to follow. é a pessoa correta de seguir. Isn't that what was happening in the Corinthian church? Não é isso que está acontecendo ali na carta aos Coríntios? I'm of Paul. Eu sou de Paulo. I'm of Cephas. Eu sou de Cefas. I'm of Apollos. Eu sou de Apolo. In little divisions. Little divisions. E pequenas divisões. So he says, the way we walk worthy is first of all, A maneira all humility. A maneira pela qual nós andamos de maneira digna é através da humildade. Cancel out your rights as a person. Cancelar todos os seus direitos como pessoa. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, as best I understand my heart tonight, no melhor que eu possa conseguir entender meu coração esta noite, I don't want to be a troublemaker. eu não quero causar problema. I have that problem anyhow. Eu tenho esse problema de qualquer But I want maneira. to be a peacemaker. Mas eu quero ser aquele que promove a paz. But brothers and sisters, how have we gotten into the condition we're in? Mas irmãos e irmãs, como é que nós chegamos a essa condição na qual nos Do you encontramos? have any idea Você tem a menor ideia what it does to our Lord's heart o que causa o coração do nosso to Senhor? look down upon His people Olhar o seu povo and see them fragmented, e perceber os que estão todos fragmentados, that they can't even sometimes talk to one another. de forma até que às vezes não podem nem falar uns com os outros. We're not even talking about working together. Nós não estamos nem falando quando estamos trabalhando juntos. I mean, even within certain denominations, they won't even have anything to do with each other. Então mesmo dentro de algumas denominações, dentro delas mesmas não falam, às vezes não falam uns com os outros. It's a very sad state of affairs. É realmente uma situação muito triste. How do you get that? Como é que nós chegamos Now, aí? we can't point our fingers at people in the past. Não ficar apontando aqui pessoas do passado. There's no question they had their guilt in this matter. Não há dúvida que eles têm a sua culpa, a parte de culpa nesse processo. You notice, brothers and sisters, Mas você observou, irmãos e irmãs, when you point your finger Quando- at somebody, quando você aponta o seu dedo para alguém, there's three of them pointing back at you. tem 3 apontando para você. We are guilty Nós somos culpados of perpetuating de perpetuar divisions among us as divisões entre nós, that have nothing to do with the Lord Jesus Christ at all. que não tem nada a ver com o Senhor Jesus They Cristo. were not started by Him. Não foram iniciadas por Ele, They are not approved by Him, não são aprovadas por Ele, and they hinder Him. e elas o impedem. And so Paul is saying here, Então Paulo está dizendo aqui, where we can begin onde que nós podemos começar? is by humbling ourselves. Começando humilhando a nós mesmos. Don't insist in being right. Não insista em estar correto. Now, brothers and sisters, I hope we all know tonight. Irmãos e irmãs, eu espero que todos nós saibamos essa noite. There are truths in this Bible Existem verdades nesta Bíblia that we don't need to compromise even at the risk of our life. que nós não devemos comprometer até o risco da nossa vida. But there are things in this Bible Mas existem coisas nessa Bíblia that God doesn't want us to be divided over. que Deus não deseja que nós sejamos divididos sobre elas. Most of the divisions are over interpretation, not actually what the Bible says. A maior parte das divisões está na interpretação da Bíblia e não no que a Bíblia diz na realidade. But what we say it says.
mas naquilo que nós dizemos que ela diz. Do you know what the Bible says? Você sabe o que a Bíblia diz? The Bible says what the Bible says. A Bíblia diz o que a Bíblia diz. It doesn't say what I say. It says. A Bíblia não diz aquilo que eu digo que ela diz. But sometimes we are divided with one another. Mas muitas vezes nós estamos divididos com uns com os outros. Because we can't agree. Porque nós não conseguimos concordar. Jesus is coming back before or after the rapture. Será que Jesus vem antes ou depois do arrebatamento? Now, I'm not saying that's not important. Eu não estou dizendo que isso não é importante. But in my opinion, Mas na minha opinião, it's not important enough to divide over. não é importante o suficiente para nos dividirmos. Look at the testimony we give to the world. Olha o testemunho que está dando para o mundo. Can you imagine somebody coming out of the furthest jungle, Você pode imaginar alguém vindo lá daquela selva mais distante, who never heard about Jesus Christ, que nunca ouviu a respeito de Jesus Cristo, never heard about the church, nunca ouviu a respeito da igreja, and you try to explain to him on the basis of the condition of the church today what the church is? e você tenta explicar para ele, baseado na condição em que a igreja se encontra hoje, o que é a igreja? He would say, you said a Methodist church? Você vai dizer uma igreja metodista? Oh, I thought you said a Catholic church. Ah, eu achei que você falou igreja católica, A Baptist church. ou uma igreja Oh, batista, Pentecostal. ou uma igreja pentecostal. What did you talk? I thought you said it was a church. O que você está falando a respeito? Eu achei que você estivesse falando de igreja. See our testimony. Observe o nosso testemunho. Jesus said Jesus disse that the oneness of the Father and the Son by the Holy Spirit a união que há no Pai e no Filho pelo Espírito Santo. would be the thing that would testify to the world Essa unidade é aquilo que vai testificar para o mundo that he had been sent by the Father. que ele foi enviado pelo Pai. What about our testimony? O que podemos dizer do nosso testemunho? Not very clear, brothers. Não é muito claro, irmãos e irmãs. Sending out the wrong message. Nós estamos enviando a mensagem errada. So he says, with all humility, Então ele diz com toda a humildade, with all gentleness. com toda a gentileza. Our brother Shed again helped us with this word. This same word is meekness. Nosso irmão Shed nos ajudou com essa palavra. É a mesma palavra do que He helped us mansidão. understand that. E ele nos ajudou a compreender isso. My word that I would use would be teachable. A palavra que eu utilizaria seria ensinável. We need to know, brothers and sisters, Nós precisamos aprender, irmãos e that we irmãs, can learn much from each other. que nós podemos aprender muito uns dos But outros. we have thought that somehow that what we have come to know about what the Scripture says, that it is the last word. E nós, de alguma maneira, chegamos a acreditar que tudo aquilo que nós sabemos a respeito da igreja é a última palavra. We need to have a teachable heart. Nós precisamos ter corações que são The ensináveis. Lord revealed some of the most precious mysteries O Senhor revela um dos mistérios mais preciosos to some of the most unusual people. para as pessoas mais incomuns. And if you close yourself down to them, E se você se desligar delas, you close yourself down to that precious mystery, that precious revelation. você vai se fechar para aquela revelação maravilhosa. Would you agree with me? Você concordaria comigo? God has saved some funny people. Deus salvou algumas pessoas bem esquisitas. Did he get an answer? E eu não tive nenhuma resposta. Would you agree with me that God saved some funny people? Você concorda comigo que Deus salvou algumas pessoas bem esquisitas? Você está olhando para uma delas. If you really knew me, you would have never saved me. Se você tivesse me conhecido, você nunca teria me salvado. You wouldn't have. Você não ousaria. But God has saved a lot of funny people. Mas Deus salvou muitas pessoas estranhas. I can assure you, if God had asked me first, I would have said no to some of them. Eu acho que se Deus tivesse me perguntado antes de salvar algumas pessoas, eu teria dito não. But he didn't ask. Mas Ele não me perguntou. And he's not going to ask any of them. E Ele não vai perguntar a nenhum de nós. So you see, brothers and sisters, Então você vê, irmãos e irmãs, we can't just look at this matter in terms of our theology, nós não podemos observar esse assunto ou chegar a ele em termos de in teologia, terms of our, liking people. em termos de nós gostarmos de pessoas. You know, it's wonderful to be with people whose personalities just wonderfully blend together. É muito bom estar com aquelas pessoas cujas personalidades elas se misturam ali bem. But saints, that ain't the way it is. Mas, santos, não é dessa maneira. We are all different. Todos nós somos diferentes. We're all a source of problems. Todos nós somos fonte de problemas. And we need to learn to be gentle and meek in our relationships with each other. E nós precisamos aprender a ser gentis e mansos no nosso relacionamento uns com os outros. And then he says to go on and with patience. Então ele prossegue e dizer com paciência. The next word is long suffering. Então, a próxima palavra é longanimidade. And it seems to me that in this process of maintaining the unity of the Spirit, E parece para mim que nesse processo de manter a união do we Espírito, need to be patient with the process. nós temos de ser pacientes com o processo. You see, when the Lord saves somebody and brings them into the church, Então você vê quando o Senhor salva alguém e o traz para a we want igreja. them to change overnight. Nós queremos que ele mude da noite para o dia. Do you know that when the Lord saves a sinner,
Então você vê quando o Senhor salva um and pecador brings them into the body of Christ, e o traz ao corpo de he Cristo, brings a whole load of problems. ele traz toda uma carga de problemas. And probably one of the problems is E talvez um dos problemas seja that your personality and their personality clash. que a sua personalidade e a personalidade daquela pessoa, elas entram em conflito. So does the Lord say, okay, Então o Senhor fala, tá bom, personality clash, essa luta entre personalidades, you can go someplace else. então você pode sair e ir para outro lugar. No, brother. Não, irmãos e irmãs. The cross, A cruz, you die to yourself. você morre para si mesmo. And you receive, embrace that brother or sister. Então você recebe e abraça aquele irmão ou irmã. God has accepted. Deus o aceitou. We have it. We need to accept. Nós precisamos aceitá-lo. And so the word long suffering, Então essa palavra longanimidade, I don't know if it comes across in Portuguese or not. eu não sei se realmente ela é traduzida bem em português ou não, mas em inglês é sofrimento longo. Long suffering. Um sofrimento longo. That means you have to suffer a long time with someone. Significa que você tem que sofrer um longo tempo com outras pessoas. Some of God's dear people who come into the body of Christ have been so damaged Então, algumas pessoas amáveis que vieram para o corpo de Cristo foram tão prejudicadas. it's going to take years for them to be healed. Vai realmente gastar anos para que eles possam ser sarados. We need to suffer long with them. Nós precisamos sofrer longamente com eles. That's how we maintain the unity of the Spirit. É assim que nós mantemos a unidade do Espírito. And you'll notice there in verse 3, Então você vê ali no versículo 3, Paul just doesn't say maintain the unity of the Spirit. Paulo não fala simplesmente mantenha a unidade do Espírito. He says being diligent. Ele fala sede diligentes. Being diligent. Sendo diligentes That is, work at it all the time. significa você trabalhar naquilo o tempo todo e trabalhar duro. You work hard at getting out of the way of embracing the cross, Você realmente vai trabalhar duramente para sair fora do caminho e abraçar a cruz. of dying to yourself E morrer para si mesmo. and dying to your hurt feelings. E morrer para os seus sentimentos feridos. I mentioned to us last night, brothers and sisters, E eu mencionei para vocês apenas ontem à noite, irmãos e irmãs, that I have never been hurt as deeply by anybody but my brothers and sisters in Christ. que eu nunca fui ferido tão profundamente One of the do reasons, que pelos meus irmãos e one of irmãs. the reasons that is, I think, Uma das razões que eu acho that when we come into a family of loving people, é que quando nós chegamos a uma família de pessoas amáveis, we tend to open ourselves up. nós tendemos a nos abrir. We begin to risk ourselves. Nós começamos a nos arriscar. And just as soon as we open ourselves up, E exatamente como quando nós nos abrimos, somebody sticks a knife in. alguém vai lá e enfia uma faca. See, brothers and sisters, Você vê, irmãos e irmãs? you'll get hurt. Você se machuca. You'll be misunderstood. Você vai ser mal compreendido. Well, how are you going to respond? Como você vai responder? That's why when these kind of things happen, É por isso que quando essas coisas acontecem, I think it's important that you and I take a step back. eu acho que é importante que eu e você demos um passo para We trás. lift our eyes and look at that cross one more time E nós vamos erguer os nossos olhos e contemplar aquela cruz mais uma vez. and see that principle that was working there in our Lord Jesus E ver que aquele princípio que estava operando ali no nosso Senhor Jesus needs to work in you. deve também operar em mim. What, in my opinion, O que, na minha opinião, what a radical change would occur que mudança radical vai acontecer. if just those of us who are in this room tonight Se somente aqueles que estiverem nessa sala aqui hoje à noite would begin to put into practice começar a colocar em prática this matter of diligently maintaining the unity of the Spirit. de diligentemente buscar ou manter a unidade, a unidade do Espírito. That is accepting our brothers and sisters simply because they are our brothers and sisters. Isso significa simplesmente aceitar os nossos irmãos e irmãs porque eles são nossos irmãos e irmãs. And maybe some of these natural things that divide us, Então talvez muitas dessas coisas que naturalmente nos dividem, we don't know what would happen. nós não sabemos o que vai acontecer. That is really not ours to be concerned about. E não é para nós estarmos preocupados. But when we look at that cross, brothers and sisters, Mas quando nós contemplamos aquela cruz, irmãos e irmãs, the Lord Jesus was creating one new man. o Senhor Jesus Cristo estava criando um novo homem. Our responsibility E a nossa responsabilidade is to embrace the principle of that cross é de abraçar o princípio daquela cruz and maintain the unity of the Spirit. e manter a unidade do Espírito. So the Lord Jesus will have a living organism De forma que o Senhor Jesus Cristo vai ter um organismo vivo, into which he can pour the fullness of himself, aonde ele pode derramar a plenitude de si mesmo and through which he can manifest the glory of himself. e através do qual ele possa manifestar a glória de si mesmo. And there'll be this marvelous
testimony. E será esse testemunho maravilhoso. You talk about evangelism. Você fala a respeito de evangelismo. I think the Lord will have them flooding into the church. Eu acho que o Senhor faria eles permearem e se derramarem na igreja. Thank you so much, brothers and sisters. Obrigado, irmãos e irmãs. You've been so kind to me. Vocês foram tão bondosos para You comigo. have been patient with me. Vocês tiveram tanta paciência comigo. I've taken more of your time every night. Eu, cada noite, gastei mais do seu You tempo. haven't thrown your book at me. Você não jogou nem seu livro contra mim. You haven't thrown me out and sent me back to the U.S. Vocês nem me jogaram para fora e falaram para voltar para os Estados Unidos. Thank you so much for your kindness. Muito obrigado pela sua bondade. But may we be those people Para que nós possamos ser esse povo. who take a good, clear look at that cross Que possam tomar uma boa olhada naquela cruz. and let it have its impact on our life. E permitir God intends for it to have. e nós permitimos que ela possa ter aquele impacto em nossa vida que Deus intencionou que ela tivesse. Let's pray together. Vamos orar juntos. Our loving Father, we do want to thank you so very much for Nós- these days together. Nosso Pai amantíssimo, nós queremos te agradecer tanto por esses dias juntos. Our testimony is that your presence has been here from the time we arrived even to this very moment. O nosso testemunho é que o Senhor esteve conosco desde o momento que nós chegamos até agora. We thank you for that. Nós te agradecemos por We isso. know it is a manifestation of your mercy. Nós sabemos que é uma manifestação da tua misericórdia. How we bless you for the times of fellowship with one another. Como nós te bendizemos pelos momentos de comunhão uns com os outros. How our hearts have been encouraged to see the Lord Jesus in each other. Como os nossos corações foram encorajados de ver o Senhor Jesus Cristo uns nos Oh, outros. thank you so much for every word you spoke to us. Ó Senhor, muito obrigado por cada palavra que o Senhor falou a nós. We ask you, Lord, to seal those words in our hearts. Nós pedimos que o Senhor possa selar essas palavras em nossos corações. Give us days in the future to sit down and think about what you've said to us. Dê-nos dias no porvir para que nós possamos sentar e pensar a respeito delas. And then, Lord, do a deep work in each of our hearts. E ó Senhor, faça uma obra profunda em cada um dos nossos corações. Please, Father, make us doers of your word and not just hearers. Que o Senhor nos faça aqueles que cumprem e fazem a tua palavra, em vez de somente aqueles que ouvem. Help us put into practice what we've heard. Ajude-nos a praticar aquilo que nós ouvimos. Now go with us, Vá conosco, Senhor. especially be with those dear brothers and sisters from Porto Alegre. Por favor, vá